Olá, irmãos do canal, grande abraço a todos, que Deus abençoe aí você que está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, possa te abençoar. Irmãos, existe uma passagem na Bíblia, né, para quem não conhece, se eu não me engano no livro de Romanos, que fala que a consciência que está presente em todos os seres humanos, o seu coração, como alguns falam, né, ele testifica às vezes nos desculpando, às vezes nos condenando, né? E isso vale, irmão, porque há muito tempo, antes mesmo de Cristo, as civilizações desde a antiguidade, os povos indígenas, afrodescendentes, etc., mesmo nas suas tribos, eles já tinham conhecimento do bem e do mal. Porque Deus colocou isso no ser humano, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos isso, né? Nós temos a consciência do bem e do mal. Por isso a palavra diz que nos últimos dias, né, no final dos tempos, Jesus, por intermédio de Jesus, Deus, ele julgará as intenções do coração do homem. Muitos perguntam, né, se os índios vão ser condenados, as pessoas que não tiveram acesso a Jesus, né? Bom, Deus ele tem a sua própria maneira, a sua própria régua de julgar aqueles, né, que de alguma forma não tiveram acesso a Cristo, né? Mas Deus não é injusto, né? Nós sabemos que no momento que nós vivemos, pela graça, só é salvo aquele que crê em Jesus. Mas Deus tem os seus mecanismos, né? A Bíblia fala também que Jesus fala, né, que lá no céu tem várias famílias, né? Que ele ia preparar a morada para nós, né, os cristãos. Bom, a respeito desse assunto, existia um homem, né, um cristão, que ele pregava o evangelho pelo mundo. E certa feita ele estava numa tribo indígena há algum tempo, né? Acho que alguns anos morando lá. E nessa tribo, acho que na África, né? Eles andavam totalmente sem roupa e apenas vestidos de uma cinta de couro amarrada na cintura. Isso da criança ao adulto. Os velhos, todos tinham essa fita. Mas o resto do corpo eles andavam completamente nus, né? E não se envergonhavam, né? Esse irmão passou um tempo com eles e uma vez ele ficou admirado que numa das brincadeiras lá dos esportes dele, um deles, né, brincando com o outro, teve a sua tira arrancada, né, e ele não percebeu. E durante o episódio, a tribo inteira começou a zombar dele e rir. Ele rapidamente pegou a sua tira de couro e amarrou na cintura. E depois esse irmão ele ficou sem saber, sem entender por que eles estavam rindo dele, né? E eles disseram a ele que é porque aquela cinta de couro para eles era como se fosse uma roupa. E tirar aquela cinta de couro é como se ele estivesse nu. O irmão ficou abismado, né, de como o ser humano ele consegue se apegar a coisas, né, totalmente simbólicas, né, digamos assim. Um homem completamente nu, não se achava nu, mas no momento que deixou cair uma tira de couro que não cobria nada, ficou envergonhado, né? Por quê? Porque os seres humanos eles têm o seu próprio padrão moral e ele é sempre inatingível. Então Deus, ele conhecendo os corações, ele vai fazer o julgamento perfeito. Por isso é importante que eu e você, que não cremos e que cremos no Senhor Jesus, entendamos que Deus ele sabe, ele não é injusto e ele vai julgar da melhor maneira possível. Mas para nós que vivemos nessa era, na era da graça, é importante que nós venhamos a crer no Senhor Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque sem ele não há salvação. Para os outros, deixamos que Deus faça o seu juízo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.